E eu já pensei, eu vou fazer uma pregação sobre a pureza. Mas no começo desse mês agora, eu fui pegar um voo e pensando, no começo desse mês, eu pensando, Pai, essas agendas desse mês, eu consagro ao Senhor, direciono o meu coração. E nesse voo, Deus falou claramente comigo que era para eu falar aqui hoje sobre Abigail. E aí foi tão engraçado, pastora Vanessa, que a Gabi, que é a minha assessora, ela estava em contato com o Rafael. E aí ontem ela batendo as informações, ela sempre me manda as informações, tudo bonitinho assim. Aí ela falou assim, pastora, tem um tema, o tema é não temas. Aí eu falei, meu Deus... Não, escuta, aguenta aí, pastora. Aí eu falei assim, meu Deus, mas eu tive uma direção tão clara que era para falar sobre Abigail do Espírito Santo. E não, falei, Gabi, engraçado, a Naíma não falou comigo sobre tema. Eu olhei aqui na arte de novo, não tinha um tema. Aí ela foi, botou o print da conversa, ela perguntou para o Rafael, qual que é o tema? Quando ela perguntou para ele se tinha tema, ele escreveu, não tem, mas acrescentou um gente, depois, gente. Aí ele colocou, não tema. Entendeu? Aí eu falei assim, ela falou depois de novo com ele, ela falou assim, não, pastor, não tem não. Aí rolou um kkk lá na conversa deles. Aí eu falei, tá vendo, gente, foi Deus mesmo que me deu a palavra, meu Deus do céu. Então tá tudo certo, eu tava com tanta convicção. Eu falei, pois agora eu não sou mais mulher de Deus não. Porque eu vi claramente que era para eu falar sobre Abigail. Enfim, foi uma comédia, eu achei muito engraçado. Por conta de uma letrinha no WhatsApp, quase que mudou aqui tudo o rumo da conversa. Mas enfim, irmãs, sem mais delongas, que eu sou muito falante, vamos então entrar na palavra de Deus. Eu quero contextualizar essa história para vocês e dizer que Abigail, ela foi colocada na Bíblia como uma mulher notável e a maior chave, o maior aprendizado que nós podemos ter com a vida de Abigail é sobre a sabedoria. Quando nós lemos Provérbios 31, nós temos ali a imagem, uma figura da mulher que nós devemos perseguir, a mulher virtuosa. Mas na Bíblia teve uma mulher de carne e osso que foi a mulher mais sábia da Bíblia, que foi Abigail. E a palavra de Deus vai nos contar em 1 Samuel, no capítulo 25, que depois que o profeta Samuel morreu, Davi não era rei ainda, e ele estava com seus soldados, e na época que Nabal, o marido de Abigail, que a Bíblia diz que ele era um homem rico, muito rico, e ele apacentava suas ovelhas ali em Carmelo, a Bíblia fala que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Gente, que coisa mais interessante a Bíblia definir, falar sobre a mulher dessa forma, não é verdade? Não, todas as vezes que Deus fala que a Bíblia fala que uma mulher é bonita, eu fico com tanta vontade de ver assim, meu Deus do céu, eu fico curiosa para saber, ver o rosto de Abigail, ver o rosto de Esté, sabe? E aí a Bíblia diz que ela era bonita e inteligente, e ela era casada com um homem que o nome dele significava insensato, tolo. O nome de Nabal significava tolo e insensato. E Nabal estava ali com as suas ovelhas em Carmelo, e tinha alguns homens de Davi que estavam por ali. Eles serviam para proteger, serviam de guarda. Não era função, mas eles serviam de guarda para as ovelhas de Nabal. Acontece que numa época do ano que eles faziam uma festa, Davi, que não era rei ainda, que ainda ele não tinha toda a riqueza que depois na Bíblia nós soubemos que ele teve, ele falou para algum de seus homens, ele falou assim, vão até Nabal, porque nessa época do ano é cultural que os pastores compartilhem alimentos, que haja certa generosidade. Então Davi mandou 10 homens e foram falar com Nabal. Nabal, nós estamos aqui amando de Navi, meu senhor, com toda a educação. Davi chama Nabal até de pai, porque contando com a benevolência de Nabal, mas assim como o nome dele chama ele de insensato, ele agiu com muita insensatez e expulsou aqueles homens dali. Quem que é Davi na fila do pão? Em outras palavras, foi o que Nabal quis dizer. Que mano é Davi? Eu não quero saber de Davi. Vocês podem voltar, esse filho de Jessé, esse foragido, porque ele já sabia que Saul queria matá-lo. Então, ele não deu a mínima, ele expulsou aqueles homens dali.
A Bíblia vai contar para a gente que quando Davi ficou sabendo disso, Davi ficou muito indignado porque ele viu uma ingratidão muito grande por parte de Nabal. E a verdade é, irmãs, que lidar com a ingratidão é realmente muito difícil, sim ou não? Quando você faz algo por alguém, você faz ali uma bondade por uma pessoa, às vezes você até se sacrifica por alguém e essa pessoa não reconhece o que você fez. Realmente é de ficar muito triste. Mas Davi não ficou apenas triste, ele se indignou. E aí a Bíblia conta que ele preparou 400 homens, irmãs. Ele estava preparado para acabar com tudo de Nabal. A Bíblia diz que ele disse: eu quero é que Deus me mate se algum homem de Nabal ficar vivo até amanhã de manhã, se estiver vivo até amanhã de manhã. E aí Davi, muito enfurecido, querendo se vingar de Nabal, ele chamou 400 homens e falou: vamos até Nabal que eu vou acabar com ele. E agora eu contei toda essa história para contextualizar aonde nós vamos chegar aqui na história de Abigail. Nesse momento, um servo foi atrás de Abigail. 1 Samuel 25, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, preste bastante atenção. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Aí olha o que o servo fala para Abigail. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, ele estava falando sobre Nabal, que ninguém consegue conversar com ele. Versículo 18. Imediatamente, diga comigo, imediatamente. Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão de torrado, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos e disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, não disse nada a Nabal, seu marido. A primeira virtude de Abigail que nós vamos aprender com ela hoje, irmãs, prestem bastante atenção ao que Deus quer ministrar ao seu coração. Eu já adianto a você que eu fui tremendamente ministrada por essa palavra. Eu nunca preguei sobre Abigail antes, é a primeira vez hoje. E eu achei isso engraçado, porque eu gosto tanto da história dessa mulher. Mas olha só o que Deus quer falar conosco hoje, irmãs. Abigail, assim que ela ouviu o que aconteceu, assim que o seu servo chegou para ela e contou que a sua família corria risco de morte, ela agiu imediatamente. O primeiro ponto dessa palavra hoje que Deus quer falar conosco é sobre nós sermos ágeis e proativas no momento da crise. Veja bem, todas as vezes, irmãs, que algo nos acontece, nós temos uma tendência de procurar os culpados, sim ou não? A gente quer achar: mas isso aconteceu na minha vida porque eu fui abusada. Mas isso aqui não acontece na minha vida por conta da minha família. É porque eu não sou filha de pastores. É porque eu fui traída. É porque eu não tive uma oportunidade. E isso, muitas vezes, esse vitimismo nos coloca num lugar de paralisação. E hoje o Senhor está nos convidando para agir. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer a você, amada mulher, que você já tem uma palavra, mas você precisa agir, você precisa se mover debaixo dessa palavra. Amém, irmãs? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica nessa assim: meu Deus, se Deus usar a pastora Vanessa para vir falar comigo, se Deus usar a pastora da revelação para vir falar comigo, se Deus fizesse isso por mim, A Bíblia fala que quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, ele clamou ao Senhor e o Senhor disse a ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Estende esse cajado e manda o povo marchar.
Irmãs, a palavra de Deus para mim e para você hoje começa a marchar, irmã. Você já tem uma palavra, o Senhor já garantiu a vitória, mas nós precisamos nos mover, irmãs. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos mover. Irmã, eu estou repetindo para que você fixe bem essa mensagem. Você precisa se mover, irmã. Se mova. Irmã, se move, irmã. Ficar nesse lugar, sentada, esperando. Ai, meu Deus, quando é que vai? Quando é que o Senhor vai mudar a minha sorte? Quando é que Deus vai fazer? Deus está dizendo nessa noite: eu já liberei a palavra. Eu já liberei a palavra. Se mova sobre a palavra. Irmã, para Deus derrubar o gigante Golias, precisou Davi jogar a pedra. Irmã, para Jesus transformar água em vinho no casamento, precisou que alguém enchesse as talhas de água, irmã. Para que todas as vezes que Deus vai fazer um milagre, todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa, Ele conta conosco. Não precisaria, mas Ele conta conosco. Naamã, para receber o milagre, precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tem uma parte que é nossa. Tem uma parte, irmã, que é nossa, irmã. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Isso é muito forte, porque a gente tem essa tendência de ficar botando a culpa em outras pessoas. A gente fica terceirizando a nossa responsabilidade. A gente fica achando que o outro é culpado. Olha só o que Abigail fez. Quando o servo chegou para ela e disse: Abigail, o nosso dono, ele é insensato, não adianta a gente falar com ele. E a família, nossa, toda a fazenda, todos nós corremos perigo de vida. A Bíblia diz: imediatamente, sem pensar demais, sem refletir demais, sem reclamar. Ela não reclamou. A Bíblia não diz que ela reclamou com o servo, que ela não reclamou com suas amigas, que ela não disse: meu Deus, que marido tolo esse marido que eu tenho, meu Deus do céu. Ela não fez isso, irmãos. Ela agiu, ela se movimentou, ela se moveu. Deus está nos convidando a nos mover nessa noite. Olha, eu tenho fraqueza quando eu vejo sangue. Eu não posso ver sangue, irmãs. Eu estou pedindo tanto a Deus me preparar para a maternidade. Eu falo assim: todo mundo diz que quando nasce o filho, nasce a mãe. Eu estou me agarrando a essa palavra. Porque eu tenho essa fraquezinha, assim, eu sou meio fraca quando eu vejo sangue. Quando eu vejo uma pessoa passando mal, vomitando, eu fico com vontade de vomitar também. E aí eu me lembro que algumas situações na minha vida, eu lembro que uma vez eu fui no dentista, tirei um pedacinho da gengiva, só de eu ficar sentindo o gosto do sangue na boca, já me deu a vontade de desmaiar, me deu fraqueza. E eu lembro da minha mãe olhando para mim, falando assim: meu Deus, não é possível essa menina. Ela falava para mim assim: Thaíse, reage, Thaíse. Thaíse, reage, Thaíse. Todas as vezes que ela via eu com essas fraquezas, besteiras, aí ela falava: minha filha, reage. Gente, eu me casei, saí de Brasília e fui para Fortaleza. Todas as vezes que eu queria meio fraquejar assim, que a Patricinha queria vir à tona, eu ouvia a voz da minha mãe falando no meu ouvido: Thaíse, reage, Thaíse. Reage, Thaíse. Irmã, hoje eu trago a palavra da minha mãe para você. Reage, irmã. Minha irmã, reaja. Minha irmã, reaja. Minha irmã, reaja. Minha irmã, se levanta. Começa a batalhar. Ai, porque o meu filho, não sei o quê. Se levanta, vai dentro do quarto desse menino, põe a mão na cabeça dele, ora por ele. Ai, porque eu estou vendo o inimigo se levantando. O que é que a Bíblia diz sobre o inimigo? Que você vai resistir a ele e ele vai fugir de você. Aleluia! Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Irmã, é porque ficaram... Olha, a irmã disse que foi orar por mim, que ela teve um sonho comigo, que viu o diabo lá na cozinha da minha casa, irmã. Olha, esses dias eu estava até cozinhando e sentindo um negócio lá na minha cozinha, misericórdia. Minha irmã, o diabo está lá na tua casa, então você vai lá, você vai chegar como uma filha de Deus, como uma princesa de Deus e vai dizer: essa casa é o lugar do Senhor, eu sou a autoridade nessa casa e eu digo: Satanás, você está repreendido, não tem lugar para você na minha casa. Aleluia!
diabo está debaixo do seu pé, minha irmã. Se levanta, faz uma campanha, levanta de madrugada, vai orar, conversa com seus filhos, é com seu marido, é no seu trabalho, onde é que você tem uma demanda hoje que você precisa agir, irmã. Eu estou sendo insistente porque eu estou realmente querendo que você saia desse culto hoje já pensando o que é que você vai fazer amanhã de manhã quando você acordar. Se mova, se mova, se mova, se mova, irmã. Não fica parada, não fica esperando. Se mova, irmã. Assim como Abigail. Meu Deus, que eu fico assim impressionada com essa mulher, que ela realmente é uma mulher top demais. Veja. Eu fico pensando, pastora Vanessa, se fosse eu, muitas vezes eu me coloco nas situações da Bíblia, eu fico pensando, se fosse eu faria o que aqui nessa hora? Eu acho que aqui nesse momento, se o servo chegasse e falasse, eu ia chorar, irmão, copiosamente, nós vamos morrer. Gente, nós vamos morrer, meu Deus, meu Deus. Acho que minha primeira reação seria essa, o desespero. Meu Deus, como é que meu marido faz um negócio desse? Meu Deus, agora nós vamos todo mundo morrer. Ela não pensou, ela agiu. Ela não pensou, ela agiu. Você não vai ficar pensando muito, você vai agir, irmã. Mas eu quero falar aqui também com as mulheres que são as mulheres práticas e ágeis. Essas que um dia tem poucas, que 24 horas é pouco para elas. Porque eu sei que aqui tem algumas mulheres assim. A pastora Thaís está falando ali, mas graças a Deus eu sou uma mulher que eu realmente sou muito proativa. Eu sou uma mulher que eu faço o que eu aconteço. Pois para você o que o Espírito Santo diz, pense bem que se o que você está fazendo está sendo produtivo. Pense bem se o que você está fazendo está gerando fruto, irmã. Tudo que você faz, toda a sua atividade, toda a sua correria, todo o seu esforço, isso está resultando em quê? Em que está resultando todo esse esforço que você tem? Isso está fazendo bem para a sua saúde? Está trazendo um benefício para o seu casamento? Os seus filhos olham para você e tem uma mãe presente, uma mãe sábia, uma mãe que orienta? Então, algumas aqui vão precisar sair da inércia e se mover. Outras vão precisar reavaliar se os movimentos que estão fazendo são movimentos de acordo com a palavra de Deus e que vão trazer frutos para a sua vida. Amém, irmãs? Amém. Por favor, me ajude a pregar. Não fica muito tempo caladinha não, porque senão eu fico nervosa. Então, Abigail subiu num jumento. Irmãs, tem noção Abigail subir em cima do jumento? Olha só. Ela era uma mulher rica, ela não tinha essa necessidade, mas aconteceu a situação, ela se posicionou, ela subiu em cima de um jumento e a Bíblia diz pra gente que ela foi na direção de Davi. Quando ela chegou, quando ela viu Davi estava vindo, ela se encontrou com ele. É o segundo ponto dessa pregação. A segunda chave dessa palavra, a primeira é proatividade, agilidade em momentos de crise. A segunda virtude que nós aprendemos com essa mulher é sobre humildade. Veja só, no versículo 23, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se, diga comigo, prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. De quem era a culpa, irmãs, que ela falou? A culpa era dela. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, de que te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados com Nabal. Vamos só até aqui. Já eu continuo. Olha só que coisa extraordinária a humildade dessa mulher. Ela se prostrou com o rosto em terra quando ela viu Davi. E ela disse para Davi: o meu marido é um homem insensato, conforme o nome dele mesmo já diz.
e ele agiu com insensatez. A culpa é minha. Me perdoe porque eu não estava lá na hora. Me perdoe porque na hora que os seus servos chegaram, eu não estava lá para recebê-los. Porque se eu estivesse lá, eu teria dado comida para eles. Agora, por favor, não leve em consideração. Irmãs, que coisa mais linda. Sabe, nós como filhas de Deus e mulheres de Deus, deixa eu dizer uma coisa aqui que precisa entrar na nossa cabeça, porque eu me incluo nisso. Isso precisa entrar na nossa cabeça, isso é evangelho. Irmãs, nós vamos às vezes assumir uns BOs que não são nossos. Pelo bem da sua família, pelo bem do seu futuro, pelo bem dos seus filhos. Sabe aquela história de que eu não levo desaforo para casa? Isso é para quem não conhece o Senhor e não anda com Deus. Porque nós que somos mulheres de Deus puríssimas, irmãs, a gente ora por quem persegue a gente intercede por quem desaforou a gente, irmã. A gente não só leva o desaforo para casa, como a gente ora por quem desaforou a gente. Sabe, quando eu leio a palavra de Deus, eu sempre falo assim para o Senhor: Pai, me confronta. Eu quero ler a Tua palavra, não simplesmente como a gente lê histórias que aconteceram no passado. Se eu leio a Bíblia, irmãs, e nada acontece dentro de mim, eu já sei que eu estou lendo a Bíblia errado. O que a Bíblia fala? Quando Jesus diz assim, quando eu vejo histórias sobre Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Deus mudou, irmãs, sim ou não? Deus mudou, o nosso Deus mudou, sim ou não? Não. Mas e por que hoje a gente não vê mais isso? A gente tem medo de fazer coisas pelo Senhor. Será que Deus não é mais capaz de nos livrar de dentro de uma fornalha, irmãs? Agora vamos lá para o Novo Testamento. Quando Jesus está falando ali, no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim: vocês aprenderam olho por olho, dente por dente, mas eu quero ensinar vocês algo. Amem os seus inimigos e orem por quem persegue vocês. Dessa forma, vocês mostrarão que vocês são filhos de Deus. Porque se vocês amam só quem te ama, se você ama só quem te ama, que diferença faz? Vocês mostrarão que são filhos de Deus, vocês mostrarão que são filhas de Deus, se vocês amarem os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem vocês. Irmãs, isso é a palavra de Deus, irmã. Nós não podemos olhar para esse versículo e simplesmente passar e fingir que nada aconteceu. Sabe? E nós temos perdido muitas batalhas por conta do nosso ego e do nosso orgulho, irmãs. Porque a gente olha no espelho e a gente fala assim: eu não mereço passar por isso. Eu não vou aceitar isso. Não eu. Ela pode ter falado com qualquer outra pessoa, mas comigo é diferente. Comigo ela não vai falar desse jeito. Um ego tão inflamado, um orgulho tão grande. E desse jeito as bênçãos nunca repousarão sobre nós. Não é fácil, irmãs, orar por quem é nossa inimiga, irmã. É fácil? Claro que não. Orar por quem está nos perseguindo, fala sério. A pessoa está lá me perseguindo: Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essa pessoa, o Senhor prospere a vida dela, Pai. Abençoe o casamento dela, Pai, os filhos dela, dele. Meu Deus, essa pessoa está vindo contra mim, meu Deus, ela quer o meu mal. Mas eu estou aqui, Deus, eu sou tua filha e eu quero liberar uma palavra de bênção, Pai, de coração. Espírito Santo, me ajuda a fazer essa oração, Espírito Santo. Senhor, e eu abençoo, meu Deus, a vida dessa pessoa. É assim, gente, é assim. Não é o que a palavra ensina, não é isso que Deus está mandando a gente, Jesus está mandando a gente fazer? Mas nós temos agido com tanta arrogância, com tanto ego. Nada, olha, é a geração do mimimi que fala, né? Ninguém pode chegar perto que se dói, se quebra, não vou mais para a igreja. Ai, porque a pastora passou, não falou comigo. Ai, porque a líder não me nota. Ai, porque eu não tenho oportunidade. Ai, eu faço, eu aconteço, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu Deus.
Nós precisamos, irmã, ser mais humilde. Eu preciso ser mais humilde. Vocês também precisam? Eu preciso. Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Quando eu me casei com o Samuel, nós fizemos o curso de noivos. Aí, no curso de noivos, a primeira lição do curso de noivos era assim: conversem sobre os defeitos de vocês. Eu nunca vou esquecer desse dia. Conversem sobre os defeitos de vocês e como isso pode afetar o casamento de vocês. Aí o Samuel falou para mim assim: Thaís, é o seguinte, eu tenho um defeito, eu sou muito orgulhoso. Aí de cara já assustei eu, né? Eu falei: misericórdia. Aí ele falou assim: eu estou lutando contra isso, eu tenho pedido ao Espírito Santo para me ajudar, mas eu não vou mentir para você. Eu sou muito transparente, eu demoro a reconhecer os meus erros, eu não dou muito o braço a torcer. Então, estou te falando, esse aqui é o meu defeito. Irmãs, eu não tinha defeitos para falar para ele, ok? Não, se eu disser para vocês, ele pode confirmar isso aqui. Eu me esforçava tanto para ser a noiva perfeita, a namorada perfeita, uma princesa. Meu Deus, esperei tantos anos. Gente, eu me dediquei ao máximo. Aí eu sei que a gente conversou. O pior de tudo é que nem ele também tinha visto os defeitos em mim. Eu fiz o papel bem direitinho, igreja. Foi. Aí eu sei que conversa vai, conversa vem, e nós chegamos lá, encontramos lá uns 2 defeitos meus. Ai, que eu era cabeça dura porque ele quis mudar a data do casamento e eu bati o pé dizendo que eu não queria e que não sei o quê, papapá. Aí ele falou assim: eu acho que você é bem cabeça dura e não sei o quê. Eu falei: às vezes eu sou um pouco insistente mesmo, quando eu quero uma coisa, sou determinada e assim, tal. Beleza. Aí depois daquele dia eu fui pensar. E eu lá no meu quarto, antes de dormir, pensando: meu Deus, mas o orgulho é uma coisa muito tensa, meu Deus. Aí eu fazendo as contas, irmãs. Aí eu pensei assim: não, mas ele é orgulhoso, mas ele é um homem de Deus. Eu já vi Deus usando ele profundamente. Ele é um profeta. E ele diz também que ele está orando para o Espírito Santo. E tem mais, eu sou humilde. Estou sendo sincera. Aí eu falei assim: não, eu sou humilde, então vai dar tudo certo. Eu tenho facilidade de pedir perdão, de perdoar. Eu sou a 4ª pessoa da Trindade, né? Tipo isso. Irmãs, esses 2 anos de casamento, oh meu Deus. Não, eu fico assistindo os votos do casamento, tô dizendo assim: eu estava preparada, Deus me preparou para este momento. Sabia de nada, tão inocente. Mas eu falo assim também porque Deus foi trabalhando, Deus usou o casamento para trabalhar tanta coisa em mim. Tinha tanta coisa, eu realmente me preparei bastante para me casar. Mas algumas coisas, elas só vêm à tona com o casamento, não é verdade, as irmãs casadas? Tudo que as irmãs solteiras aqui, as que não casaram ainda, vocês continuem se preparando, irmã. Não, eu quero desiludir vocês. Continue se preparando, inclusive aprendendo sobre humildade. Mas tem coisas que elas só acontecem, novas estações, novos desafios, não é assim? E aí teve um dia, com uns 2 meses de casado, uns 3 meses, o Samuel virou para mim numa adaptação. O Luciano Subirá diz que crente não briga, crente tem exceção de comunhão, né? Excesso de comunhão. Aí eu estava lá no excesso de comunhão com o Samuel, né? E aí ele falou para mim assim, ele falou assim: Thaís, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você é orgulhosa. Aí eu falei assim: Samuel, se tem uma pessoa orgulhosa nesse casamento, essa pessoa é você. Essa pessoa não sou eu. Aí ele completou. Ele falou assim para mim: e não é pouco não. Eu me senti extremamente ofendida, irmãs. Eu falei: como é que pode, meu Deus, um negócio desse? É muito orgulhoso. Fui orar. Espírito Santo de Deus, meu Deus, o Senhor me ajuda, Senhor. Te levanta contra aquele homem que veio me afrontar. Fala com ele, Senhor. Ele diz, ele ouve a tua voz, Espírito Santo. Então revela para ele, mostra para ele quem que é a pessoa orgulhosa aqui, Deus. Gente, do mesmo jeito que eu ouvi o Espírito Santo mandar eu pregar sobre Abigail hoje, eu ouvi ele falar comigo naquele dia, quando ele disse assim: ele tem razão.
Aí ele falou para mim assim: você precisa fazer Moriá, método CIS, mandando eu fazer os negócios tudo, irmãs, para melhorar. Aí eu, para mostrar para ele que eu não era orgulhosa, falei que queria fazer, né? Claro, vou fazer tudo. Veja só, quem é orgulhoso acha que não é. Mas eu me achei pior do que ele. A minha categoria é pior do que a dele. Por quê? Porque pelo menos ele tem a consciência que ele é. Que ele era. Deus está trabalhando e quebrando o nosso orgulho juntos ali. Ferro afiando ferro. Irmãs, mas eu que me achava, irmãs, humilde. Quando às vezes uma adaptação eu com dificuldade de chegar nele e falar: me perdoa. Por quê? Porque estava cheia da razão. Porque foi ele que me ofendeu. Porque ele não deveria ter falado assim com a princesa do Senhor, com o alecrim dourado que era eu. Como é que ele falava aquilo? Eu não aceito um negócio desse. E eu também tenho a personalidade, temperamento quente. Ele tem e eu também tenho, muito firme, sempre fui muito firme. Irmã, para esperar 17 anos, irmã, tem que ter firmeza. E aí, eu muito firme. E o Senhor começou a me mostrar coisas. E eu já chorei tanto. Eu me envergonhei tanto diante de Deus. Porque, irmãs, a Bíblia fala que o orgulho precede a queda, irmãs. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que, se não caiu ainda, ela vai cair. Mas os humildes, o que precede a humildade? O que vem depois da humildade? A honra. A Bíblia diz que os humildes, eles serão honrados. Talvez nós não estamos sendo honradas porque não estamos sendo humildes, irmãs. Sabe, uma palavra que Deus quer trazer para mim e para vocês hoje, para muitos de nós aqui nessa noite é: minha filha, abaixe a bola, minha filha. Espiritualmente, é forte essa palavra para muitas de nós aqui nessa noite. Abaixe a bola um pouquinho. Sabe o meme do Instagram, seja menos? Seja menos. Abaixa a bola um pouquinho. Se humilhar mais. Como eu fui atrás de poder quebrar o meu orgulho, comprei um livro do Andrew Murray, Humildade, a Beleza da Santidade. Recomendo muitíssimo esse livro aqui para quem reconhecer que precisa também. E esse livro me quebrou muito quando o autor fala uma parte lá, ele fala assim: é muito fácil nós nos humilharmos diante de Deus. É muito fácil. Eu me rasgo por inteiro. É muito fácil. Agora, não é fácil nos humilharmos diante das pessoas. Mas a Bíblia diz que nós temos que considerar os outros superiores a nós. Mas a verdade, irmãs, é que a nossa humilhação diante de Deus só será aceita e válida se nós formos humildes com as outras pessoas. Não adianta a gente chegar na presença de Deus se rasgando, se a gente, dentro de casa, se fora da igreja, é o nariz mais empinado que existe, no sentido de não olha para baixo, arrogante, prepotente, orgulhoso, ego inflado. E nesses estudos, porque eu realmente, irmãs, eu fui vulnerável, eu fui aprender sobre a coisa. Até timidez é orgulho, você sabia disso? Até a pessoa tímida é orgulho. Sabe por quê que tem um orgulho incrustadinho lá dentro? Porque ela não quer se expor para ser julgada por outras pessoas. A pessoa que é tímida demais, ela tem medo de falar. Por quê? Porque ela tem medo do que as pessoas vão achar do que ela vai falar. Como é uma outra coisa que eu fiquei impressionada quando eu descobri também que era orgulho, é o ingênuo. O ingênuo, a pessoa ingênua acredita sempre que tudo vai dar certo para ele. Nunca vai dar nada errado. Orgulho. Então, em nome de Jesus, irmãs, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. E quebra, Pai, quebra, Senhor, todo orgulho do nosso coração. Nos faz, Senhor Deus, parecidas com Jesus. Senhor, nós queremos ser parecidas contigo, Jesus. Mansas, mulheres humildes. É isso que nós queremos ser, Pai. Paulo falando aos Filipenses, o capítulo 2, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não teve por
usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se. Jesus se humilhou, ele se humilhou e foi em forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome, pelo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Irmãs, sabe algo que nós precisamos colocar dentro de nós? Tudo isso aqui, né? Eu estou falando hoje, preste muita atenção em tudo, não perca nada. Mas sabe algo que eu tenho pensado e refletido muito, sempre quando eu me sinto injustiçada, ofendida, afrontada? É que quando eu penso em Jesus, lá em Gênesis, o capítulo 2, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus diz façamos, com quem que ele estava falando? Quem estava ali naquele momento? A Trindade. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na hora que o homem foi criado, Jesus estava ali presente. Aí lá no Novo Testamento, o anjo aparece para Maria: salve agraciada, tu conceberás e darás à luz Emanuel. Você já parou para pensar que Jesus se reduziu à criação? Isso que Paulo falou, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se. Você já parou para pensar em Jesus dentro do ventre de Maria? Já parou para pensar, irmãs, Jesus sair do Kairos, que era o tempo de Deus, e vir para o Cronos, e ele tem que passar 9 meses na barriga de uma mulher? Irmã, você já parou para pensar Jesus sendo uma criança, aprendendo a falar? Jesus, irmãs, aprendendo a falar, fazendo necessidades. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 33 anos. Ele se humilhou. Aí quando estava junto com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos e ele nos ensinou: vocês querem ser mestre? Como fazemos para ser o primeiro? O que a gente pode ser para ser grande? Você quer ser grande? Faça como eu. Seja humilde. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser o mais importante? Então sirva. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, irmãs. O mesmo sentimento. Certo dia, conversando com um amigo, ele até falou assim: eu acho que o maior sacrifício de Jesus, é até perigoso falar isso em pregação, mas vocês vão entender pelo contexto que eu estou falando aqui. Ele falou assim que o maior sacrifício de Jesus, a cruz foi o ápice, foi assim realmente a maior dor, mas foi ter passado 36 anos como um ser humano, a criatura. Haja em vós o mesmo sentimento que houve nele. Que a gente tenha mais humildade. Irmãs, uma mulher humilde é uma mulher vitoriosa. Uma mulher humilde, irmãs, é uma mulher honrada. Uma mulher humilde, irmãs, é uma mulher próspera, abençoada. É a Bíblia que nos garante isso. Humildade. Abigail falou: a culpa foi minha, eu assumo a culpa. Eu assumo a culpa. Não. Nabal, ele é insensato. Por favor, me perdoe. Quantas de nós estamos dispostas a fazer isso? Assumir culpas que não são nossas. Até as nossas está difícil de assumir a nossa culpa hoje em dia. A gente dá para o outro a culpa, a responsabilidade que é nossa, né? Mas Deus está trabalhando no nosso coração, amém? Para finalizar, a última chave, o último princípio que nós vamos levar para casa hoje à noite é a sabedoria. Deus nos chamou, irmãs, para andar em sabedoria. Versículo 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro.
Seja você abençoada pelo seu bom senso. Em outras versões diz pela sua prudência. Em outra versão diz pela sua sensatez. E por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, que evitou que eu lhe fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa me encontrar. Olha só, Davi reconheceu, irmãs, que se Abigail não tivesse ido encontrá-lo, ele teria acabado com todos ali. Nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Sabe o que Abigail falou para ele? A Abigail falou para ele o seguinte, falou assim, ela reconhecia que Deus havia ungido Davi como rei. Ele ainda não era rei, mas ela já havia reconhecido a unção de Deus sobre a vida de Davi. E ela disse assim para Davi, prostrada, ela disse assim: não faça isso. Não suje as suas mãos com sangue inocente. Davi, meu senhor, se lembre que a vingança pertence ao Senhor. Você pode se arrepender disso que você quer fazer. Eu assumo a culpa. Receba os presentes. Ela mandou, irmã, na frente comida. Ela mandou na frente presente. Ela já ensinou pra gente aqui uma chave, irmãs, outra chave. Você quer conversar com seu marido uma coisa importante, você não vai falar na hora que ele estiver com fome, irmã. Manda comida na frente. Ela já desarmou Davi mandando comida. Ela colocou a comida na frente. Foi generosa, foi sábia, entendeu a forma certa de falar. Olha só que coisa mais impressionante. Em casa, um marido insensato, uma bomba. No caminho dela, Davi querendo cometer um pecado diante de Deus, outra bomba. E aquela mulher com sabedoria, com humildade e agindo de forma rápida, ela desarmou a bomba. Ela desarmou as duas bombas. Ela livrou a sua família. Irmã, em nome de Jesus, irmã, leva isso para a sua vida e para a sua casa hoje. Deus te deu, irmã, essa capacidade. Sabia que você tem essa graça de Deus para acalmar o coração do seu marido, para direcionar a vida dos teus filhos? Deus te deu essa graça, irmã, para que você, aonde você for, você é essa mulher que é abençoadora. Quando Deus criou a mulher, ela disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lá na frente nós aprendemos que a mulher sábia edifica a sua casa. E se você acha que você não é uma mulher sábia, se você acha que você precisa de sabedoria, a Bíblia nos fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano: se vocês precisam de sabedoria, peça a Deus, pois Ele a dá liberalmente. Hoje vai ser liberada aqui porção de sabedoria para quem precisa. Hoje vai ser liberada, irmãs, porque Deus diz: você precisa de sabedoria, peça que eu vou te dar. Peça que eu vou te dar. Então você é uma auxiliadora, você é uma edificadora. Irmã, Deus te chamou para edificar, irmã. A mulher sábia edifica a sua casa. Você não foi chamada para destruir. Você não foi chamada para dar confusão. Você não foi chamada para separar. Você é uma edificadora. Sabe quem que edifica a vida dos teus filhos? É você, irmã. Você edifica os seus filhos. Meu filho, esse aqui é o caminho, meu filho. Meu filho, faça isso, meu filho. Meu filho, faça aquilo. Meu maior exemplo de sabedoria na minha vida é minha mãe. A minha mãe, sempre quando eu precisava, eu corria para ela. Ela sempre tinha uma palavra de sabedoria para me dar. Sempre tinha. Eu fui livrada de tantas coisas porque a minha mãe é uma mulher sábia. Às vezes eu pecava e eu ia para ela: mãe, quero falar para a senhora, mãe, cometi um pecado. Foi, minha filha? Ela me orientava, orava comigo. Mãe, hoje eu preguei assim. Minha filha, leia a palavra, Thaís.
Leia a palavra, minha filha. Deus vai te levantar como uma pregadora da palavra. Minha filha, mergulhe na palavra. Minha filha, seja profunda no conhecimento da palavra. Eu estou aqui hoje, irmãs, pregando a palavra de Deus, porque eu tive uma mãe que me orientou, que me edificou. Você é essa mãe. Edifica, irmã, o teu filho, a tua filha. Tenha sabedoria dentro do seu casamento. Às vezes o seu Nabal não é nem seu marido. Eu não estou aqui para julgar o seu marido, para falar mal dos maridos, jamais. Não é verdade, bispo? Falando nisso, cadê o meu marido? Cadê ele? Tá me esperando já já, meu amorzinho. Você entra, só mais 5 minutos. Deus chamou você, irmã, para edificar, para auxiliar e para edificar. Você é uma auxiliadora edificadora, irmã. Você não é uma mulher briguenta. Você não é uma mulher maldizente. Você não é uma mulher que derruba, que quebra, que estraga. Por favor, não fique falando isso sobre você. Ah, é porque tudo que cai na minha mão nunca dá certo. Ah, é porque tudo que eu pego dá errado. Não, irmã, isso você está se amaldiçoando. Comece a dizer: Deus me chamou como uma auxiliadora, como uma edificadora. Eu sou uma mulher sábia. Eu edifico a minha casa. O meu marido me admira. Eu auxilio ele. Eu edifico os meus filhos. Eu edifico o meu lar. Aonde eu entro, as pessoas percebem a presença de Deus, porque eu sou cheia da presença de Deus. Eu amo a presença de Deus. Da minha boca saem palavras de alegria, de amor, de acalento, de cura, porque eu sou essa mulher. Você é essa mulher. Você é essa mulher. Para finalizar, eu quero contar aqui uma história conhecida, que eu não sei nem se é verdade, mas eu não sei se vocês a conhecem. É aquela história da Hillary Clinton e do Bill Clinton, que um dia ela foi num posto abastecer, o Bill Clinton foi abastecer o carro, e aí a Hillary cumprimentou o frentista. Ela cumprimentou um frentista e falou, aí o Bill olhou para ela e falou: você conhece ele? Aí ela falou assim: é o meu ex-namorado. É um ex-namorado que eu tive na vida. Aí ele olhou para ele e falou assim: eita, pois, em outras palavras, que livramento, hein? Você era para ser esposa de frentista. Aí ela falou assim: não, Bill, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Irmã, não é sobre manipulação, não é sobre empoderamento feminino. Não é isso que eu estou pregando aqui. Eu contei essa história aqui do presidente dos Estados Unidos. Não foi sobre para empoderar a mulher. Não é sobre aqui levantar a bandeira do feminismo, que não existe. Feminismo e cristianismo não bate. O que eu estou dizendo é que você, minha irmã, é uma auxiliadora edificadora. Se Deus chamou o seu marido para ser um sacerdote, o seu marido, ele é o sacerdote da sua casa. Deus tem planos com o seu marido. Você é a auxiliadora edificadora que vai ajudar ele a chegar nesse lugar. Veja só o que ela falou para Davi. Abigail falou para Davi: você vai ser o rei. Ele ainda não era o rei, mas ela reconheceu o que Deus já havia determinado sobre a vida dele, e ela validou Davi. Ela foi lá na frente de Davi. Ela falou: você vai ser o rei. Não combina, meu senhor, você carregar sangue inocente nas suas mãos. Irmãs, é assim que a gente tem que tratar nossos maridos. Essa palavra é para mim também, meu amor. É assim, minha irmã, que a gente tem que tratar nossos maridos, irmã, nossos filhos. Que edifica, irmã. Meu amor, você é um grande homem de Deus. Meu amor, olha o que Deus falou sobre você. Elogia, minha irmã. Valida, minha irmã. Porque com as suas palavras, a Bíblia diz: morte e vida está no poder da língua. E nós vamos experimentar o fruto daquilo que sai da nossa boca. Então profetiza dentro da tua casa. Profetiza sobre o seu marido. Profetiza no ambiente que Deus te deu. Ah, é porque Deus ainda não me levou aonde eu quero ir. É porque você ainda não dominou, não está governando o território que Deus estabeleceu você. Governe, mano, o território que Deus te colocou. Governe com sabedoria. Governe com a presença de Deus. Governe, irmã, com a presença do Espírito Santo. Se coloque de pé no seu lugar e recebam o amor da minha vida. Entra aqui, meu amor. Entra aqui, meu amorzinho. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse homem maravilhoso. É muito linda, né, igreja? É muito linda. Glória a Deus. Além de ungida, ainda é linda, ainda é minha esposa. Aleluia.
Você vê o tanto que ela é sábia, porque ela casou comigo. Aleluia. Tô brincando, gente, mas eu quero louvar a Deus pela vida dela e honrar e dizer para ela, né, diante de todas essas mulheres, que ela é muito maior em casa do que ela é no púlpito. Ela é muito mais especial, ela é muito maior do que o que ela demonstrou para vocês. Eu sei que vocês tiveram o privilégio de ter esses 40, 50 minutos de sabedoria. Eu já tenho o privilégio de ter 2 anos e meio, praticamente aí 4 anos que a gente já começou o nosso relacionamento, e a gente tem crescido. E de fato a Thaís é essa mulher que largou tudo, largou Brasília, largou a cidade dela para poder seguir o meu chamado, o meu ministério, que também é o dela, porque o nosso Deus é um Deus de compatibilidade. Inclusive toda mulher que está solteira aqui ainda, eu quero dizer que Deus não te esqueceu, que o Senhor vai trazer para a sua vida uma pessoa compatível para você em fé, um jugo igual. E como a gente mesmo é exemplo disso, a gente demorou muito para casar. Todo mundo zombava e falava: esse cara prega desde os 16 anos de idade, crente, tá aí com 30 e poucos anos e não casou. Eu casei com 34, igreja, 34 anos eu casei, e o povo ficava procurando problema em defeito em mim, viu? Com certeza deve ter algum problema muito sério. Mas eu sempre que era zombado, eu dizia o que você também, mulher que espera em Deus, tem que dizer: que quando vocês virem o que Deus vai me entregar, aí sim vocês vão entender porque eu espero tanto. E hoje eu estou aqui com ela nesse altar, e todos que zombaram de mim vão lá postar nos comentários: que casal lindo, que casal maravilhoso, a sua esposa é maravilhosa. Aí eu tenho vontade de dizer: é, né, Satanás? Tu lembra quando tu dizia que eu não ia casar, que eu estava escolhendo demais? Então eu quero profetizar sobre a vida de todos vocês, não só sobre as mulheres solteiras, mas sobre todas as mulheres. Eu estava orando ali agora há pouco, antes de entrar, a gente estava ali, os homens conversando. Pode tirar o púlpito, por favor. E a gente estava ali em cima, tendo esse privilégio de conversar com o bispo Bruno, que é um amigo que Deus me deu de presente, junto com a pastora Vanessa. E a gente estava falando sobre outras coisas, né? Lá em cima, eu cheguei no finalzinho. Mas antes de entrar, eu falei: Senhor, me dá pelo menos um versículo para eu profetizar sobre a vida dessas mulheres. E o Senhor mandou falar para vocês, mulheres que estão aqui hoje, Isaías 49, que diz que muitos dizem: o Senhor me desamparou. Mas o Senhor diz para você, mulher: pode uma mãe esquecer-se do seu filho, do filho que ainda mama em seu seio? E é claro que a gente responderia de bate-pronto: jamais, é impossível esquecer um bebê que está mamando em cima de você, do seu seio. E o Senhor completou dizendo: pois fique sabendo que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti, porque na palma das minhas mãos tem o teu nome gravado. Então eu quero que você aqui essa noite não apenas ouça a palavra que acabou de ser pregada, mas eu declaro que você vai viver essa palavra. Eu declaro que você não vai ser uma mulher vitimista, chantagista emocional, que fica justificando os seus fracassos com os traumas que você enfrentou, com a história que você carrega. Ei, eu declaro que ainda que você tenha sido vítima de algumas situações, você não vai ser vitimista. O Senhor vai fechar essas feridas da sua alma, porque toda ferida fechada é um ministério aberto, é uma autoridade que o Senhor te concede. E eu declaro que as áreas que você mais sofre, as áreas que você mais tem sido envergonhada hoje, serão justamente as áreas que o Senhor te dará dupla honra. Todos olharão para você, mulher, e dirão: eles dirão: aí está uma mulher cheia do Espírito Santo, aí está uma mulher de Deus, aí está uma mulher que enfrentou problemas na vida sentimental, que passou lutas na família, mas que não negou o nome do Senhor. O Senhor me dá uma visão de mulheres emergindo de escombros. Eu vejo mulheres essa noite tirando pedras de cima de si e se levantando, e o Senhor diz: eu vou te levantar do meio desses escombros. Você não será enterrada pelas suas provações. O Senhor diz para você, mulher, que hoje
Hoje Ele está te enchendo do Espírito dEle. Hoje Ele está te levantando. Ele vai tirar cada uma dessas pedras de cima de você, e você vai se levantar, e todos verão a glória de Deus sobre a sua vida. Todos verão a força do Espírito Santo sobre a sua vida. Assim como Abigail, que foi sábia, que foi defender um marido mau, um marido ímpio, e a Bíblia fala que ela se colocou como intercessora entre Davi e Nabal, para livrar aquele maldito homem. E ela mesmo assim se humilhou, tapou a brecha de um marido maldito. E sabe o que aconteceu? Deus não apenas deu livramento a Nabal naquele momento, mas olha que coisa tremenda. Eu cheguei no final, não sei se a Thaís chegou a contar, mas a Bíblia fala que depois que Nabal morre, Davi ouve falar que Nabal havia morrido, e ele vai buscar Abigail para casar com ele. Abigail se torna rainha. O marido maldito morre, e a Bíblia fala que ela se torna uma das esposas de Davi. Eu declaro sobre a sua vida que você é rainha. Você não é escrava, você é rainha do Senhor. Se comporte como rainha. Deus diz para você hoje: sabe por que eu ainda não te entreguei o reinado? Porque você não tem se comportado como uma rainha. Se posicione essa noite. Não é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre as pessoas. Eu não vou fazer isso porque essa pessoa não merece. Não é sobre o outro, é sobre você. Para de esperar dos homens uma honra e uma recompensa que vem de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que hoje o Senhor está levantando Abigails aqui nesse lugar. O Senhor está levantando mulheres que não perderão a oportunidade. Tem uma